Salve, salve, minhas queridas e meus queridos! Professor Basílio gostaria de apresentar para vocês uma aula sobre a Era Napoleônica. Período de quase 15 anos em que Napoleão Bonaparte esteve no poder da França, consolidando a Revolução Francesa. A gente precisa retomar um pouquinho, relembrar algumas coisas muito importantes. Na Revolução Francesa, a França passou por uma grande guerra, uma guerra interna, uma guerra civil. De um lado, a burguesia e os trabalhadores contra os privilégios do clero e da nobreza. Só que o problema é que burguesia e trabalhadores tinham interesses lá um pouquinho distintos. Os trabalhadores queriam radicalizar, queriam ampliação dos seus direitos, e a alta burguesia francesa queria transformações um pouco mais conservadoras. O problema é que esta alta burguesia estava pressionada dos dois lados. Trabalhadores querendo radicalizar e a monarquia, os nobres, querendo retroceder, voltar ao estado anterior à Revolução. A burguesia, então, pressionada pelos dois lados, percebe que ela não consegue dar conta de manter a ordem na França. Então ela pede ajuda para a força militar. E Napoleão Bonaparte, o exército francês, tomará o poder, Napoleão tomará o poder e irá consolidar a Revolução. Consolidar a revolução da burguesia. O que isso quer dizer? Que Napoleão vai conter ambos os lados opostos, vai conter os trabalhadores. Então não vai se tocar na propriedade privada. A propriedade privada vai ser sagrada. Mas, por outro lado, vai conter aqueles que querem restaurar o absolutismo. A França vai se transformar num Estado liberal burguês. Ou seja, as liberdades individuais estão garantidas. Todos têm direito de ir e vir, todos têm direito à liberdade de expressão, todos têm direito sagrado à propriedade privada. Perceba o que está acontecendo, Napoleão está consolidando um mundo em que todos são iguais perante a lei e a distinção entre as pessoas vai se dar pelo mérito. E por mérito entendam condições econômicas. Desta forma, contendo os radicalismos, Napoleão consolida os aspectos principais da Revolução Burguesa. Só que existe um problema. Que problema é esse? Como é que você restaura a ordem na França? Claramente, se necessário for, Napoleão vai aplicar a violência. Mas você não consegue pacificar um país somente com violência. Então vai ser construído algo muitíssimo importante. A ideia do nacionalismo. A ideia de que todos os franceses pertencem a uma só família, a família da nação francesa. Não interessa se você é camponês, não interessa se você é o dono do banco, não interessa se você é um trabalhador em situação de miséria, todos vocês são franceses. Apesar de todas as profundas diferenças materiais, de grana, de condição econômica, todos vocês são iguais porque são franceses. E como é que eu explico que todos são iguais porque são franceses? Ué, vai haver alguns símbolos. A bandeira, o hino, a história da França, a cultura francesa. Perceba, pouco a pouco, apesar de todas as diferenças, as pessoas começam a sentir que pertencem a uma comunidade chamada nação. Isso é muito importante porque o nacionalismo vai trazer unidade interna. As pessoas pouco a pouco vão parar de brigar. E a ideia de nação precisa sempre de um outro. Então, portanto, eu sou francês porque eu não sou inglês. Eu sou francês porque eu não sou alemão. Eu sou francês porque eu não sou italiano. Ou seja, as brigas deixam de ser internas e vão começar a ser externas. Quando Napoleão consolida a Revolução, a França vai começar a se expandir. Vai haver uma expansão. Então Napoleão resolve o problema interno e vai começar um processo de expansão, um grande expansionismo por toda a Europa. A nação francesa vai se expandir. E olha como que o Napoleão é inteligente. Para ele não está invadindo nenhum país. O seu discurso é: estamos invadindo países absolutistas para libertá-los,
para levar os ideais da revolução, para levar os ideários liberais. Ó que ligeiro, cara. Ele está num processo de expansão e está chamando aquilo de libertação. Ele está falando que está indo libertar os povos daqueles países dos reis absolutistas. Muito interessante. Essa expansão do liberalismo vai tomar toda a Europa. Napoleão vai praticamente tomar toda a Europa continental. Mas o liberalismo se expande também. Essa ideia de que todos são livres e iguais perante a lei vai se expandir não só pela Europa, mas também pela América Latina. Isso vai promover processos de independência. A independência do Brasil tem tudo a ver com a expansão napoleônica. A independência da América Espanhola tem tudo a ver com a expansão napoleônica. Então Napoleão não apenas consolida o liberalismo na França, mas expande este liberalismo. Napoleão, neste processo de expansão, vai conquistando territórios em nome da liberdade. Só que os territórios conquistados começam a pensar o seguinte, veja bem, gostamos desse papo de liberdade, mas esse cara, esse francês que está chegando aqui, em nome da liberdade, ele está invadindo o nosso país. Então, olha só, em nome da liberdade, nós vamos lutar contra os franceses. Olha que fenômeno interessante. Aqueles que foram conquistados se apropriam das ideias do conquistador para lutar contra o conquistador. E exatamente no ano de 1815, Napoleão Bonaparte é derrotado. Forma-se uma grande aliança de países absolutistas que derrotam Napoleão. Em 1815, depois da derrota de Napoleão Bonaparte, nós vamos ter o Congresso de Viena. E nesse congresso, sabe o que acontece? Os reis absolutistas voltam ao poder. E sabe o que vai acontecer com os princípios da Revolução Francesa? Vão ser sufocados. Sabe aquela ideia de que todos são livres e iguais perante a lei? Acabou. Sabe aquela ideia de que ninguém deve ter privilégios? Acabou. Sabe aquela ideia de liberdade de expressão, governos representativos? Acabou. Os reis absolutistas restauram o antigo regime. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Se você, um dia, experimentar a liberdade de se expressar livremente, liberdade de escolher os rumos do seu país, liberdade de ir e vir, liberdade de ter a sua propriedade, e alguém chegar e falar, acabou, não vai ter mais isso, parou, fecha tudo, vamos voltar ao que era antes. Você vai aceitar isso quieto? Você vai aceitar a perda dos seus direitos calado? Você vai aceitar de forma submissa um retrocesso nos seus direitos? Não sei você, mas na Europa a população não aceitou a perda de direitos. E nós vamos ter, durante todo esse início de século XIX, várias revoltas populares. A população vai lutar contra a restauração do absolutismo. A população vai se unir, vai se manifestar, e agora não mais existe a figura de Napoleão. Napoleão ficou preso, Napoleão saiu da história, mas agora são as camadas populares que vão novamente, olha que interessante, se juntar com a burguesia. A burguesia também perdeu os seus direitos. Então, mais uma vez, burguesia e trabalhadores vão se unir contra o antigo regime que voltou. Nós teremos uma série de revoltas por toda a Europa. E no ano de 1848, nós vamos ter a chamada Primavera dos Povos. Vamos ter revoluções liberais, porque querem restaurar a liberdade individual. E também revoluções nacionalistas. A expansão napoleônica fez com que vários povos se percebessem como uma nação. Vários povos percebessem que tinham uma língua, uma cultura, costumes comuns. Em 1848, o absolutismo é varrido da Europa. A Europa vai se transformar majoritariamente, ou seja, a maioria da Europa vai se transformar num Estado liberal burguês.
ou seja, um Estado de liberdades individuais, um Estado capitalista e um Estado que pôs fim ao antigo regime, ao rei absoluto, aos privilégios da nobreza, em outras palavras, um Estado moderno muito próximo do que conhecemos hoje. Para resumir essa aula, vimos como que a era napoleônica consolida o nacionalismo francês, como que isso se expande por toda a Europa. Vimos que o Congresso de Viena restaura o absolutismo, mas que, décadas depois, ele é abolido em praticamente toda a Europa. Vou deixar agora vocês tirarem uma foto da lousa, um bom estudo e forte abraço.